Fala, meus queridos, bom dia. Tudo bem com vocês? Como é que estamos? Todo mundo legal aí? Todo mundo bem? Todo mundo sadio, com saúde? Como é que estamos aí? Maravilha! Satisfação falar com vocês, hein? Mais uma terça-feira, mais uma terça de muito trabalho. Se Deus quiser, se Deus abençoando, vai dar tudo certo. Acredito que vocês estejam beleza, né? Que a família de vocês esteja todo mundo bem, os seus entes queridos. E é isso, tá? Galera, é o seguinte, meus queridos, aula passada, entendeu? Nós estamos falando de leste europeu, né? Estamos falando de continente europeu. E na aula passada, eu formatei para vocês uma lista, na verdade, uma lista teórica, né? Eu não coloquei exercício, coloquei teoria na lista, né? Para facilitar, certo? O serviço de vocês em questão leste europeu. Por quê? Porque nós sabemos que quando você fala em Rússia, quando você fala em Estados Unidos, né, querendo ou não, você fala de uma trajetória de muita discussão, entendeu? E eu quero partir do princípio, eu vou partir do princípio, né, que você fez a leitura, entendeu? Eu vou partir desse princípio, né? Eu não fiz essa lista aí por nada, certo? E dentro dessa leitura, eu sintetizei para vocês os pontos mais importantes, tá? Os pontos mais importantes dentro dessa caracterização do leste europeu, beleza? Coloquei para você a formação, tá? Coloquei para você a formação do leste europeu. Foi localizado no centro do continente europeu, tá? Você vai ver que são áreas é uma área da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviética, é uma área da antiga União Soviética, onde ela está tendo uma ocupação hoje, certo? Pelos países que foram criados pós o fim da União Soviética. Lembrando, gente, que são países extremamente recentes, né? Por que são países recentes? Porque a União Soviética, certo? Porque a União Soviética, ela veio a se desintegrar em 1991, como é do conhecimento de vocês. Beleza? 1991 nós vamos ter o fim da URSS, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, vamos ter o fim da bipolaridade, o fim da Guerra Fria e o fim do Pacto de Varsóvia. Beleza? Eu vou até anotar isso aqui para vocês. Vou colocar no chat aqui e gostaria, por gentileza, que vocês dessem nota também no caderno de vocês, tá? Só um minutinho. Só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho. Só um minutinho. Aqui, ó. Vou colocar para vocês aqui agora. 1991. Desintegração da URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, certo? Bipolaridade. 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 Tá? Bipolaridade. Pacto. Guerra Fria. Guerra Fria e Pacto de Varsóvia. Acho que você não tem dúvida em nenhum desses aí não, né? 1991, acaba a União Soviética, a bipolaridade, que era o mundo dividido entre capitalismo e socialismo, certo? Também vai ter um fim, a Guerra Fria, né? Divisão entre capitalismo e socialismo. Eu não estou falando que o sistema, eu não estou falando para vocês que o sistema socialista ele acabou, não estou falando isso, né? Mas em contrapartida, perdeu muita força com a ascensão do sistema capitalista e o Pacto de Varsóvia. Você lembra do Pacto de Varsóvia, né? Qual que era o papel do Pacto de Varsóvia, galera?
Era proteger os Estados Unidos, né? E, consequentemente, conquistar aliados. Proteger os Estados Unidos e conquistar aliados. Firmeza? Esse é o Pacto de Varsóvia. Então, 1991, gente, com essa reviravolta que aconteceu, né, ali dentro do continente europeu, tá? Até mesmo com o fim da União Soviética, nascem esses países aqui, ó, que eu coloquei para vocês, certo? Albânia, Bielorrússia, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, República Tcheca, Croácia, Geórgia, Eslováquia, Eslovênia, Hungria, Kosovo, certo? Letônia, Lituânia, Macedônia, República da Macedônia, né? Moldávia, Montenegro, Polônia, Romênia, Rússia, Sérvia e Ucrânia. O que é importante nós entendermos? Como eu falei para vocês, são países recentes. Agora imagina comigo aqui, galera, pensa comigo. Num território que você tinha a União Soviética, num território que você tinha a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, cara, de uma hora para outra nasce essa quantidade de países. 21 países, certo? Óbvio. Qual que é o mais importante desse país? A Rússia, né? Tanto é que você vai ver que a Rússia, hoje, nos dias atuais, na idade contemporânea, a Rússia tem um presidente mais temido do planeta, né? Que no caso é, é o Vladimir Putin, tá? E é um país que hoje conseguiu abrir mercado com a Europa Ocidental, tá? Conseguiu abrir mercado com a Europa Ocidental, beleza? Então vamos entender o seguinte, olha só. Quando você fala em países, quando você delineia, né, cara, essa formação dos países economicamente falando, dentro de uma política econômica, qual que é o ideal nisso aqui? É você, primeiro, né, fazer uma obtenção capitalista, fazer uma base capitalista, e em cima dessa base, fazer com que os processos econômicos, né, cara, ele tenha um maior desenvolvimento, certo? Então, o que eu fiz aqui, velho? Eu passei pelas as cidades do leste europeu, certo? Que atualmente são cidades, né, cara, que algumas têm um teor de tecnologia muito forte, mas outras não, certo? Outras não conseguem ter o teor tecnológico. Por que que não consegue? Porque falta condição financeira, né? Você vai ver que o leste europeu, ele sobrevive de uma parceria muito forte, entendeu? De uma parceria muito forte que você tem com a chamada Rússia. A Rússia, gente, é um país que, economicamente falando, é um país que faz com que o processo econômico ali, ele tenha, né, cara, um maior desenvolvimento. Tanto é que dentro do leste europeu, né, dentro do leste europeu, nós criamos, primeiro, a CEI, certo? Vou colocar aqui para vocês, vou relembrar vocês disso aqui, a comunidade dos estados independentes, tá? Essa CEI, gente, quando a União Soviética acabou, ela ia nascer como um país, entendeu? Ela ia nascer como um país. Só que depois, essa CEI, ela virou bloco econômico da Europa Oriental, tá? Olha aí, coloquei para vocês aí, ó. Espero que vocês estejam anotando, viu, gente? Dá nota nisso aí. Comunidade dos Estados Independentes, certo? Aqui nós vamos ter uma formação, aqui nós vamos ter uma característica, aqui nós vamos ter uma política desenvolvimentista, onde nós estamos enxergando toda uma saturação econômica, toda uma formação econômica que nós temos dentro do processo, entendeu? Por que eu falo isso para vocês? Porque nós estamos falando, né, de uma desintegração e de um conhecimento econômico muito forte, uma desintegração e um conhecimento muito eficaz, né? Por que que é muito eficaz? Porque se você dá uma olhada na formação que nós tivemos pós a União Soviética, cara, teve um desenvolvimento muito grande, muito. Até que eu coloquei para vocês, olha só, atualmente várias cidades do leste europeu passam por um processo de descoberta pelos próprios vizinhos e turistas de todo mundo. Todas elas atraem pela incrível oferta cultural e também os preços mais baratos que outras capitais como Londres e Paris. Óbvio, né? Até mesmo porque se Moscou, que sediou uma Copa do Mundo, a Rússia sediou uma Copa do Mundo, né? A última Copa foi sediada pela Rússia, né? Se colocar os preços
aos valores que você tem em Londres e Paris, a coisa não vai, entendeu? Dessa maneira, vemos como Praga, capital da República Tcheca, Budapeste, capital da Hungria, Zagreb, capital da Croácia, que recebem muitos turistas, certo? Porque, para analisar, gente, até o final do século XX, até o fim da União Soviética, lá, cara, a União Soviética não recebia muitos turistas. Por que não recebia? Porque era um país que vivia só em guerra. Era um país que vivia só em conflito. Era um país que vivia só em tensões. Entendeu? E a partir do momento que você tem um país que sobrevive ou que vive dessa maneira, dificilmente você vai atrair, né, cara, turistas. Isso aí é fato. É quase zero a chance de você atrair turistas. Tá? Então, o que, que você vai fazer? Você vai criar uma particularidade, né, cara, econômica, onde você está vendo que todo o processo, positivamente ou negativamente, ele vai estar relacionado, né, diretamente com a oportunidade econômica que você tem dentro dos países, certo? Isso sim é muito importante. E outra coisa interessante é o seguinte, quando você fala, né, em turistas, você fala em quê? Condição financeira, né? Você fala em condição financeira, você fala em dinheiro. E era o que precisava demais o leste europeu. O que necessitava demais o leste europeu. Entendeu? E esse leste europeu, ele tinha essa necessidade por quê? Porque ele era socialista. Depois de 1991, eu vou abrir o mercado e vou aderir isso aí, né, ao sistema capitalista. É onde nasce o socialismo de mercado, tá? É onde nasce o socialismo de mercado. Vou colocar para vocês aqui, ó. Socialismo de mercado. Vamos lá. Visa as parcerias globais, socialismo de mercado, visa as parcerias globais com os países ocidentais. Com os países ocidentais. Vou abrir e colocar aqui, para você não ter problema, capitalistas, porque os orientais são socialistas, os ocidentais capitalistas, tá? Aproximação econômica devido à crescente instalação de multinacionais, certo? Nos territórios, no território do leste europeu. Tá aí, meus queridos. Esse aí é o socialismo de mercado. Beleza? Tá aí. Regime econômico. Regime econômico visa o manufaturamento dos produtos, primários e secundários para o processo de exportação e importação. Aí, ó. Tá? Regime econômico que visa o manufaturamento dos produtos primários e secundários, tá? Para o processo de exportação e importação. Porque a partir do momento que você abre mercado, você está tendo desenvolvimento. A partir do momento que você desenha, né, cara, o seu mercado, você está fazendo uma política econômica diferente, certo? Então, o que você está fazendo? Dentro de um regime, você está desenvolvendo a questão da importação e, consequentemente, exportação, tá? Isso é um regime econômico. Isso é uma política econômica que você está colocando dentro dos países, entendeu? E a partir do momento que você está colocando esse regime dentro dos países, você já está arquitetando receber esses países como a base, tá? Como uma base econômica e, assim mesmo, uma exclusão social, tá? Então, você vai ver o seguinte, que outro processo muito interessante que eu coloquei na lista de vocês aqui foi a chamada Guerra Fria, tá?
a chamada Guerra Fria. Essa aqui você sabe, eu acredito eu, né, cara, que você tem muito conhecimento, né? Guerra Fria, o leste europeu. Depois da Segunda Guerra Mundial, a região foi libertada aos nazistas pelos soviéticos, assim essas nações adotaram o socialismo como regime de governo. Deixa eu te falar um negócio. O Pacto de Varsóvia foi assinado em 1955, certo? Na verdade, o Pacto de Varsóvia, gente, ele foi uma resposta à OTAN. A OTAN foi criada em 49, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Qual que era a função da OTAN? Proteger os Estados Unidos e conquistar aliados, certo? Foi criada em 49 a OTAN. Em 1955 veio o Pacto de Varsóvia. Qual que era a função do Pacto de Varsóvia? Proteger a União Soviética e conquistar aliados, certo? Essa era a função do Pacto de Varsóvia, certo? Então, a única exceção dentro do Pacto de Varsóvia foi a Iugoslávia, entendeu? Foi a Iugoslávia. Até mesmo porque a Iugoslávia era um país, né, cara, que tinha suas colocações econômicas, que tinha suas diretrizes econômicas, só que a Iugoslávia, cara, ela conseguiu o feito de acabar junto com a União Soviética. Ali na casa de 90, 91, a Iugoslávia estava acabando, entendeu? Tanto é que no território da Iugoslávia vai surgir a República da Sérvia e Montenegro, tá? Que antes era um país só, era a República da Sérvia e Montenegro, depois eles fazem um processo de separatismo. Aí passa a ser a República da Sérvia e República de Montenegro, certo? Então, a Guerra Fria ela foi muito larga para a questão do socialismo, entendeu? O socialismo, gente, é um sistema, o socialismo foi um sistema que eles esqueceram de desenvolver, esqueceram de ganhar tamanho, de entrar numa política desenvolvimentista, certo? O socialismo ele é um sistema onde, se você parar para analisar, né, se você parar para analisar, você vai ver que o socialismo ele deixa muito a desejar, né, ele deixa muito a desejar, porque os grandes socialistas que nós tivemos, os grandes socialistas, o ideal desses caras qual que era? Era simplesmente, né, cara, massacrar a população, dizimar a população. E eu falo para você, cara, com toda, cara, eu falo de cor salteado para o senhor, tá? Os países, depois da década de 70, que era socialista, eles eram socialistas por causa da tirania da União Soviética. Eles não eram socialistas porque queriam ser socialistas, não, pelo contrário. Esses países queriam ser capitalistas. Por quê? Porque eles enxergavam o desenvolvimento do sistema capitalista. E o socialismo não. Tanto é que os grandes representantes do socialismo, Stalin, Lenin, Winston Churchill, cara, esses caras matavam só para ver como é que o povo caía. Esse dia para trás teve uma aluna que me perguntou assim, Benegão, quem que você acha que matou mais? Hitler, certo? Hitler ou Stalin? Eu falei, a briga é boa, hein? A briga é boa, entendeu? A briga é muito boa. O Hitler matava 40 mil judeus por dia. E eu não estou falando isso da boca para fora, não. É só você ler os livros só você ler livros que falam da Segunda Guerra Mundial, que posiciona isso para você, tá? Então, o Stalin também matou muito. O Stalin, na verdade, reza uma lenda que fala que ele matava só para ver como é que o povo caía, entendeu? E também tá escrito, tá? Isso está cartografado. Então, traduzindo, o socialismo ele trabalhou muito com a questão da opressão, né? Ele trabalhou com a ideia de opressão. E foi essa ideia de opressão que fez com que esse socialismo perdesse principalmente destaque, perdesse linha, perdesse desenvolvimento. Você entendeu a linha de conduta? Então você vai ver que dentro desse leste europeu, né, principalmente o isolamento da União Soviética, do governo do Churchill, né, determinou uma ideia conhecida como cortina de ferro. O que era a cortina de ferro, gente? Isolamento da União Soviética. E outra coisa, governar com com punhos fechados. Governar com punhos fechados, tá? Que foi uma outra base também do governo, né, cara, do Winston Churchill, certo? Então, o leste europeu, ele sofreu muito com essa chamada Guerra Fria. O leste europeu, ele sofreu muito, até mesmo porque, né, a União Soviética, gente, eu penso o seguinte, você tem que combater aquele cara que você sabe que você dá conta de tirar alguma coisa dele.
A mesma coisa assim, dentro de sala de aula, nós preocupamos, quando nós chamamos atenção, é porque, cara, nós estamos chamando atenção porque nós sabemos que o cara que está sendo chamado a atenção, ele tem alguma coisa a dar. Você entendeu? Quando você vê o cara ali fazendo nada que você não chama atenção dele, é porque você desiste do cara. Você entendeu? A linha de raciocínio, coisa que não pode acontecer, óbvio. Né? Então, para analisar comigo. Os países, a ideia dos países socialistas era virar capitalista. E a União Soviética, por ser parceira dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, porque eles faziam os aliados e venceram a Segunda Guerra. A União Soviética sabia a força norte-americana. Então não tinha por que entrar numa guerra fria contra os Estados Unidos. Porque sabia, cara, que a derrota ela era certeza. A derrota, com certeza, ela iria acontecer. Certo? Então, o que nós estamos fazendo? Primeiro, criando uma formação, desenvolvendo uma base econômica, né? E fazendo com que o tratado da Guerra Fria, ele venha, né, cara, a ser discutido. Tanto é que aqui, ó, aqui está o fato mais importante da Guerra Fria, que foi a queda do Muro de Berlim, certo? Que eu coloquei como destaque para vocês aqui, ó, para finalizar essa lista teórica que eu coloquei para os senhores. Que eu só estou repassando ela, porque eu sei que você fez a leitura, tá? Eu sei que você fez a leitura, isso aí é fato. Como mais um são dois, beleza? Então, galera, olha só. A queda do Muro de Berlim, né? Deixa eu colocar para vocês aqui no chat. E eu sei que você está copiando. Queda do muro. Queda do Muro de Berlim. 1989. 1989, tá? Beleza? Fato mais importante da Guerra Fria, devido, pois, a partir deste momento, se caracteriza a derrocada da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e, consequentemente, o enfraquecimento do socialismo perante o capitalismo. Tá? Tá aí, galera. Fato mais importante. Gente, qual que era o aspecto geográfico em 1989? Qual que era a base geográfica em 1989? O último suspiro da União Soviética foi atacar Berlim, né? Foi tentar atacar Berlim. E que não foi, né, cara? Não foi muito básico, não. Entendeu? Não foi muito básico esse ataque a Berlim. Até mesmo porque você vai ver o seguinte, que todo o contexto econômico, todo o contexto social, ele estava dentro do processo da guerra, entendeu? Ele estava dentro do processo da guerra. E essa mesma guerra, né, que nós estamos falando, vai criar essa diferença, esse enfraquecimento da União Soviética. A União Soviética invade, né, Berlim, já era dividido, né? A Alemanha era dividida em ocidental e oriental. Essas duas Alemanhas vão derrubar o muro, vão unir a força e lutar contra a União Soviética, certo? E vai sair vencedor. A Alemanha vai sair vencedora. Então, em 1989, a União Soviética entra no UTI, entendeu? A União Soviética vai entrar no UTI, certo? E vai sair dela em 1991. 1991 nós sabemos que foi o fim, como eu coloquei para vocês aqui no chat, certo? Da Guerra Fria, da bipolaridade, da União Soviética e, consequentemente, do Pacto de Varsóvia, certo? Então, o que nós estamos fazendo? Criando uma característica, desenvolvendo um tipo de política, né? Fazendo com que essa política ela venha, né, cara, a ter crescimento e fazendo com que o processo do leste europeu ele começasse a delinear, começasse a se desintegrar, começasse a perder força, tá? Eu até coloquei um resuminho para vocês aqui, para facilitar a vida dos senhores.
Os primeiros países do leste europeu são agrupados conforme suas características culturais e históricas. Normalmente reúnem países que ficaram sob a influência da Igreja Ortodoxa e possuem idioma de origem eslava. Muitos deles, como Sérvia, Montenegro, Croácia, foram dominados pelo Império Turco-Otomano. Por isso encontravam um número grande de muçulmanos estabelecidos ali há vários séculos. Quando fala Império Turco-Otomano, você vai lembrar de quê, galera? Primeira Guerra Mundial, certo? Por sua vez, região como a Hungria, República Tcheca, Eslováquia, fazem parte do Império Austro-Húngaro, certo? Porém, possui uma cultura próxima ao Ocidente, apesar de não terem sido ocupados pelo Império Romano. O que te mostra aqui esse resumo final? Te mostra que dentro desse processo, você tem uma diferença entre o Império Turco-Otomano, certo? E entre o Império Romano, tá? Você vai ver que dentro do território você tem diversidade, você tem línguas que são comprometedoras, diferentes, você tem costumes que são diferentes, e acima de tudo, cultura diferenciada, tá? Vamos lembrar do seguinte, que quando você fala em cultura diferenciada, né, você gera principalmente um acontecimento econômico, beleza? Mas para usar a Guerra Fria dentro da União, com os Estados Unidos já estava gerando leves conflitos, ou não aconteceu nada? Maria Luísa, já acontecia sim conflitos, porque olha só, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, a Europa Ocidental, certo, que era capitalista, ela estava destruída, ela estava desfacelada. Itália, França, Alemanha, Reino Unido, né, estavam desfacelados. A União Soviética pensou o seguinte, que com essa Europa Ocidental desfacelada, a Europa Oriental ia passar a ser o quê? O arco dos poderes. Só que os Estados Unidos, ele faz um plano conhecido como Plano Marshall, que vai reestruturar a Europa Ocidental. É quando, né, a União Soviética não aceita, entendeu? Porque a União Soviética queria ser o país mais importante da Europa, coisa que não aconteceu. Foi parceira dos Estados Unidos na Segunda Guerra e os Estados Unidos, os soviéticos viram isso como uma traição. Como assim, velho? Eu te ajudei na guerra, e de uma hora para outra, entendeu? Você vai reestruturar os países que nós destruímos, porque a União Soviética sabia, né, cara? A União Soviética tinha em sã consciência que se porventura os Estados Unidos encaminhasse uma condição financeira para os países da Europa Ocidental, esse país iria desenvolver e deixar a União Soviética para trás, como foi acontecido. Então teve um problema. Tanto é que ali, ó, a Guerra Fria foi uma guerra de figurinha. Não teve um conflito direto entre União Soviética e Estados Unidos. Os conflitos aconteceram em áreas prósperas, tipo Afeganistão, Coreia, na Guerra das Coreias. E todo esse contexto nos mostra que toda vez que os Estados Unidos entravam num conflito contra a União Soviética, a chance de dar errado era quase zero. A chance de dar errado era assim, era muito pouco, porque nós sabíamos, né, da força norte-americana. A União Soviética sabia, né, Maria? A União Soviética sabia que lutar contra os Estados Unidos era uma guerra perdida. Era uma guerra perdida. Mas, mesmo assim, né, ela quis comprar a briga. Comprou briga errada, tanto é que acabou. Entendeu? Comprou uma briga tão errada que você vai ver que ela perdeu espaço. Entendeu? Então, são características, né? São formações econômicas, são políticas econômicas, onde nós conseguimos enxergar qual que é o processo, até onde, né, cara, nós entendemos o que é esse processo, entendeu? Então, nós vamos justificar uma ideia, né, de crescimento e, junto a esse crescimento, fazer com que essa política ela tenha um maior desenvolvimento, entendeu? Então, os conflitos, sim, eles já tinham acontecido entre os mesmos, tá? Então, é isso, galera. Essa lista aqui, ó, eu queria passar ela com vocês, porque ela vai te trazer muita facilidade, muito conhecimento sobre. Se você não leu, velho, aproveita a minha explicação e leia novamente, entendeu? Leia novamente, tá? Nosso tempo aqui ele está finalizando. Próxima aula eu continuo o leste europeu, certo? E esse leste europeu é a matéria da prova de vocês, beleza? Então a prova eu acho que é dia 4/10, salvo engano, né? Eu acho que é 4/10, não tenho muita certeza não. Tem um calendário aqui, mas eu não gravei ainda. Mas vai ser, tá, a matéria de vocês, tá? Para a questão da prova.
Beleza? Vocês querem perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Tá de boa? Tranquilo? Então é o seguinte, galera. Maravilha. Um beijão no coração de vocês, tá? Fique bem, se cuide. Bom final de semana. Boa continuação da semana e final de semana. E tamo junto aí. Até terça-feira que vem. Abraço, galera. Tchau.